Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família e também sou advogada criminalista. Eu sou criminalista, mas só atuo na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, pronto. Bem, gente, eu também... Olá, André Alves, tudo bem? Eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, Instituto Professora Liete Oliveira Azevedo, que é um instituto que está aí para fortalecer a luta de prevenção, combate e enfrentamento à violência de gênero, a violência contra a mulher, qualquer tipo de violência, qualquer violação dos direitos humanos da mulher, pelo simples fato dela ser mulher. E o nosso instituto está aí, né? Nós estamos fazendo o que pode dentro desse contexto de pandemia, mas até que a gente está saindo bem para o contexto de pandemia. E nós estamos aí para orientar, informar e encaminhar mulheres que estejam em situação de violência. Não só violência doméstica familiar, né, mas qualquer outro tipo de violência que a mulher possa sofrer. E hoje, uma das grandes violências, sobrecarga, né? Que a gente pensa que violência é só tapa, soco, chute, né? Xingamento, e não é. A sobrecarga no âmbito familiar, né? Junto com a jornada de trabalho externa, isso é uma grande violência que todas as mulheres, a maioria das mulheres enfrenta todos os dias e que a gente tende a naturalizar, a achar que é obrigação da mulher dar banho nas crianças, é obrigação só da mulher dar comida às crianças, é obrigação só da mulher ensinar o dever, só da mulher de arrumar a casa, de cuidar da casa. Esse período mesmo que a gente passou sem empregada, hein? Foi terrível, né? Sem a funcionária poder vir, e a gente trabalho de home office, criança no computador fazendo o dever da escola e a gente para cuidar dentro de casa, hein? Eu sou uma exceção. Eu não passei por isso porque eu sou casada com um homem que é meu parceiro de verdade. Ele não finge, né? Nunca fingiu. E aí a gente, quando tem parceria, gente, tudo fica menos corrido, menos doloroso. Mas eu tenho muitas amigas a ponto de enlouquecer. E acredito que vocês também conheçam muitas, né? Mulheres a ponto de sair doida, né? De tanta sobrecarga. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui. E agora eu vou chamar a nossa convidada, porque o que eu quero é ouvir, né? Doutora Sheila aqui. Sheila, primeiro eu quero agradecer, né, essa ideia de fazer essa live com esse tema de grande relevância. A nossa live está sendo passada agora, mas as lives, pelo menos a experiência que eu tenho de lives, as lives são vistas mais posteriormente, né, e essa daqui vai para o YouTube, ela vai ser editada, vai para o YouTube e vai voltar para aqui, né, que o menino tira para, Valdemir tira para editar. Então eu quero agradecer a sua ideia, a ideia da live, e vamos bater um papo. Eu quero que você se apresente. Fique muito à vontade aí e vamos falar aí sobre o tema. Seja bem-vinda. Obrigada, Val. Eu que agradeço. É um prazer dividir essa live com você. Pessoal, meu nome é Sheila, sou advogada, estou atuando mais na parte previdenciária e trabalhista. E a escolha desse tema foi em conjunto, né? Eu passei uma ideia por alto para a Val. Val aí já me disse o nome do tema e eu amei. E eu busquei Val porque eu achei que seria a pessoa certa para a gente bater um papo sobre esse tema. Então, basicamente foi isso. E eu agradeço porque ela prontamente aceitou e estamos aqui. Então, Sheila, vamos conversar sobre essa questão, né? Você disse que é advogada previdenciária. A advogada que é da área previdenciária deve estar por dentro, né, dessas mazelas que estão acontecendo aí e que, quer queira, quer não, a mulher é a mais atingida, né, infelizmente. O mercado do trabalho, se ele já era difícil para a mulher, com algumas reformas e com essa situação de pandemia, com certeza o mercado do trabalho ficou bem pior. Eu estava vendo umas pesquisas e eu gostaria que você falasse um pouco da sua visão enquanto advogada dessa área. Que bom que se frisa, eu não sei nada dessa área. Sei nada. Mas vamos lá, eu quero que você fale. Então, estamos em fase de transição, né? Depois da reforma previdenciária.
E o que se pode notar é que tudo veio para piorar em relação a quando se pensa em aposentadoria, em relação a tempo de contribuição, tempo de serviço, principalmente quem trabalha especial, que antes só contavam os anos de contribuição, não contava a idade, agora já vai ter que entrar a idade também. Então, assim, veio para dificultar bastante a vida do trabalhador que antes tinha ali aquela, principalmente quem trabalha com atividade especial, né? Como eu já mencionei. Quem trabalha com atividade de GFIP 3, digamos, né? Que aposentaria com 20 hoje, na regra de transição já não vai contar mais só a quantidade de anos de contribuição, vai entrar também a idade. Então, assim, tem complicado muito a vida do trabalhador, né? Tem complicado muito a questão de conseguir se aposentar, principalmente quando passar de 2022, vai complicar cada vez mais, né? Porque agora nós estamos na fase de transição. Então, ao meu ver, tudo veio depois de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência, está sendo aí um período difícil, né? Essa regra de transição, às vezes você recebe um cliente que acha que já ia aposentar e tal, e já vai cair na regra de transição, já não vai conseguir aposentar agora. Enfim, são muitos obstáculos também nessa parte aí que o trabalhador vai ter que superar. Então, essa questão da pandemia, queria que você falasse um pouco também sobre... Mas continue, vá. A pandemia trouxe aí aqueles decretos, né, que flexibilizaram muitos direitos trabalhistas, mas que, de certa forma, foi necessário para que também mantivesse alguns empregos. Mas a gente vê aí que os decretos em si, que flexibilizaram, não foi o bastante, né? A gente tem visto aí o quê? Muita gente desempregada, muita gente sem perspectiva do que vai ser o seu amanhã. É terrível. Eu estava falando com uma colega advogada também que estudou com a gente na mesma época. E ela disse, Sheila, quando terminou o ano, eu respirei fundo, terminou o ano, mas quando eu vi que começou esse ano agora, e tudo que eu estava ouvindo o ano passado, eu continuei ouvindo de novo, começou a me dar um desespero tão grande. E eu pensava que esse ano eu ia entrar e dizer assim, ai, pronto, passou, tudo aquilo passou. Ela disse que quando percebeu que esse ano continuou acontecendo, continuou ouvindo tudo que estava ouvindo o ano passado, ela disse que começou a dar um desespero tão grande nela, principalmente a gente que não tem renda fixa, a gente é autônomo. Sim, né? Quem depende da advocacia, né? A pandemia ela atingiu a todos. Ela atingiu a todos, né? E o que a gente tem visto mais aí é o quê? Dentro do âmbito trabalhista. Pessoas que estão com seu direito lesado e que os empregadores estão aí utilizando de todos os subterfúgios possíveis, recursos por cima de recursos, para alongar o tempo desse processo e não ter que pagar tão cedo, né? E aí o trabalhador que está desempregado, o que é que acontece? Fica sem perspectiva nenhuma, nem de quando vai receber o seu próprio direito. Um direito, né? Isso é Então, incrível. Assim, pessoas que eu conheço que, por exemplo, sofreram um acidente, foram desligados e a empresa ainda quer alegar culpa exclusiva, né? Daquela pessoa que se acidentou. Isso é um absurdo total. Isso é um absurdo total. E que a gente vê acontecendo. E que a gente, como sendo da área do direito, como sendo uma pessoa que acreditava na época que a gente estudava que o direito andava colado com a justiça, aí a gente começa a ver que não está tão colado assim. Eu sempre digo que eu me formei em direito, não foi para ganhar dinheiro, foi para fazer justiça, porque eu sou administradora, né? Minha formação é administradora e eu me formei em direito posteriormente, mas quem vive da advocacia, eu tiro assim meu chapéu para vocês, sabe? Porque eu não sei como é, assim, não sei como é, porque a gente vê cada absurdo e muitas vezes, uma pessoa que vive da advocacia, por exemplo, uma pessoa que vive da advocacia, aqui na capital nem tanto, mas uma pessoa que mora no interior, que vive da advocacia, ou que é advogado da ativa, né? Advogada da ativa. Aí vê um absurdo praticado por um magistrado ou uma magistrada.
Já vê uma fui, coisa Val. feita e você vai bater de frente como? Se for excluída dali, né? Como é que vai ser? Né? É, Como é que... não é fácil Se for... não, não é fácil É. não, amiga. Então, o que eu queria também pontuar, Val, é que, assim, o tema mesmo da live, que é o encorajamento, seria Sim, também o seguinte: imagine se o que eu vou falar aqui, que é da época que eu iniciei, né? Se foi difícil, imagine quem está iniciando agora numa época de pandemia, né? é. A gente sabe que muitos obstáculos nós já conseguimos ultrapassar, mas sabemos também que existem muitos ainda a transpor, né? Então, eu queria mencionar um pouquinho aqui do começo de quando eu iniciei a minha vida profissional. Posso começar esse tema já? Fica à vontade, fica à vontade. A gente está aqui para lhe ouvir. Então, como eu tinha comentado, né, com você, eu comecei a minha vida profissional como técnica de segurança do trabalho. Eu fiz aquele curso na escola técnica na época, né? E aí eu fui estagiar em uma empresa de fertilizantes. Por até aí tudo bem, porque era uma empresa em que eu tinha uma pessoa que trabalhava lá, conhecida minha, e fui muito bem recebida, tudo. E aprendi muito nessa empresa de fertilizantes. Após o meu estágio, o meu esposo trabalhava em uma empresa de mineração no interior daqui, e ele conseguiu para mim uma vaga em uma contratada dessa empresa de mineração. Eu entrei nessa empresa contratada na área de mineração no ano de 98. O que é que acontece? Naquela época, o cargo técnico de segurança do trabalho era para homem, não era para mulher. Né? As empresas costumavam contratar homens, técnicos de segurança, e não técnica. Então, o que ocorreu? Logo que eu cheguei lá, eu fui assumir como técnica de segurança em uma empresa terceirizada, mas que ela tinha, digamos que 80% dos contratos ali dentro daquela tomadora. Então, eu tive que lidar com todo tipo de contrato que você pensar. E um deles era na mina subterrânea. Um deles, eu teria que descer a mina para fazer inspeções, né? Ai, meu Deus, eu tenho claustrofobia. Então, aí o que ocorre? Nesse momento aí, eu comecei também a lidar com gestores de contratos, já que eu era técnica de alguns contratos. E essas pessoas começaram a, primeiro, estranhar, né? Uma menina baixinha, novinha, da vozinha fininha, o que é que estava fazendo ali? Quando sabia o cargo, ficava aquele impacto. Técnica de segurança. Por quê? Porque ali nunca tinha havido uma técnica de segurança, né? Tinham técnicos, vários, tanto da tomadora como das contratadas. Então, isso começou a causar um impacto e os gestores, alguns, começaram a me tratar com uma certa indiferença, me tratar com uma certa ignorância, me tratar como, posso dizer, por exemplo, você aqui para quê? Aqui veio, né? Você desceu a mina para fazer o quê? Então, naquele momento ali, foi tudo muito difícil. Eu só tinha 19 anos, eu não tinha experiência. E eu tinha que enfrentar cobras e lagartos todos os dias. Me recordo que tinha dias que eu entrava no ônibus chorando. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu pensei, ou eu vou enfrentar tudo isso e vou dizer, aqui vim, vou me impor, vou me mostrar profissionalmente e essas pessoas vão ter que passar a me respeitar, ou eu vou desistir. Não vou mais, vou pedir demissão. E aí foi um momento difícil, um momento de decisão, um momento que, como a gente costuma dizer, cada dia você mais, né? E
E aí eu fui vencendo, né? A gente vai vencendo nossos medos, vai vencendo os obstáculos. Tinha dias que eu me via em uma sala de treinamento introdutório que só tinha homem, e eu só vinha ali para dar um treinamento o dia inteiro. E eu dizia, eu consigo. Né? O que eu quero que fique bem claro aqui é que a gente consegue. É que a gente consegue. A gente não pode se intimidar com os obstáculos que surgem. É muito difícil, principalmente quando você chega num ambiente como esse, mineração, e nunca tinha existido uma antes. Mas eu decidi não desistir. Né? Eu decidi não desistir, eu decidi lutar, eu decidi mostrar que eu era profissional e que eu conseguia, sim, ser uma técnica de segurança na mineração. Nisso, se passaram 5 anos nessa contratada e depois eu fiz processo 4 vezes, eu participei de processo seletivo para a tomadora e apenas na 4ª vez eu entrei, por conta de que preferiam homens, né? E aí eu entrei nessa tomadora e trabalhei lá por mais de 10 anos. Então, ao todo foram 15 anos na mineração. Mas o que é que eu posso dizer de tudo isso? Foram muitos os obstáculos. Foram muitos, mas eu não desisti. Né? Eu continuei fazendo treinamentos, eu continuei me aperfeiçoando, eu continuei mostrando que eu era capaz. E aí, com o passar do tempo, o que foi que eu fui conseguindo? Eu fui conseguindo que eu fosse uma pessoa de confiança. Eu fui conseguindo que o meu gerente me chamasse para me pedir um feedback. Que eu fosse uma pessoa que ensejava crescimento profissional por causa da minha garra. Né? Eu fui uma pessoa que era tão da confiança dos superiores hierárquicos que eu controlava coisas que não era para eu controlar. Mesmo estando grávida, que é uma coisa muito difícil, eu fui promovida para analista de segurança. Então, eu saí de técnica para analista, que é nível superior, estando grávida da minha filha. Né? Então, assim, foram coisas que é bom a gente contar para que a gente encoraje a outras. E que as mulheres saibam que é possível. É difícil, mas é possível. É possível e nós somos capazes. Porque nós já temos, assim, uma liderança que é nata nossa. Nós somos líderes natos. Sabe, Val? Eu percebo isso. Ó, quando eu vejo você falando, eu penso, Val é uma líder. Por quê? Porque é da mulher ter essa sensibilidade, é da mulher ter essa facilidade de liderar. Nós conseguimos liderar com facilidade. Então, eu fui muito reconhecida, eu sou muito grata até hoje. Saí da empresa porque pedi para sair, porque meu marido foi embora para outro estado e eu fui com ele. E ele ficou trabalhando lá e lá eu fiquei mais estudando, tirei minha OAB lá. Mas assim, nós pedimos para sair porque veio coisas melhores na época e a gente foi. Mas assim, o importante foi muito difícil, foi. Mas no final eu consegui ser reconhecida. Eu era uma pessoa que era chamada para dar feedbacks ao nível de gestão. Eu era uma pessoa que apresentava relatórios semanais a gerentes de área e gerente geral. Eu fui uma pessoa que viajei para a Argentina para implantar programa de gestão de segurança e saúde lá na Argentina. Quer dizer, não tem como a gente pensar que não é possível. É perfeitamente possível. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como era o respaldo do seu marido com relação a você no trabalho? Muito bom. Nunca teve problema. Então, você, além de ser exceção nessa parte, você conseguiu se estabelecer, você conseguiu adquirir respeito, você provou que tinha competência para estar ali, né? Sim. Mas um fator que é muito mais de 50% de tudo é o respaldo que você tem dentro de casa. Porque se você não tivesse um marido parceiro, você ia sucumbir, a probabilidade era essa. Sim. Porque... E outra coisa, você vê assim, ele que lhe incentivou para ir, né? Isso. Né? Então, assim, outros não fazem, e se vê que a mulher está se destacando, começa
Como diz o povo, botar o dedo no suspiro. Então, assim, esse encorajamento que a gente está falando aqui hoje, esse exemplo que você deu maravilhoso de que é possível se estabelecer trabalhando num gueto masculino, né, sem precisar você se descaracterizar. Sem precisar você se descaracterizar. Você é você. Você pode ser tranquila, você pode ser calma, você pode falar baixo, você pode, né? Sem você se mudar. Você é você. E sem também me lembre, sem frescura, porque eu também, vou até falar um pouco também da minha experiência de trabalhar em gueto masculino. Então, quando você tem esse respaldo em casa, desse apoio, de uma pessoa que você pode contar, sabe? Isso importa demais. É verdade. Demais, demais. Isso é um fator, assim, que eu acho que ajuda muito a gente, porque você sofre psicologicamente no trabalho, mas quando você chega em casa, você não passa por aquilo de novo. Né? Porque tem alguém que não lhe deixa desistir, né? Porque isso também é importante. Isso também é importante. Que está lhe dizendo, você pode, né? Você vai, você consegue, você é capaz. Muito diferente de seu marido dizer, pra que você está nesse lugar? Um lugar cheio de macho, vão tirar ousadia com você, vão dizer que você está transando com os outros. Será que você não está mesmo? Está transando com quem? Porque a regra é essa. Né? A regra é, infelizmente, a regra é essa. Então, são vários, né, Val, os obstáculos que você tem numa área dessa. Numa área industrial, principalmente mineração. E, assim, o importante também é você, além de conseguir lutar para mostrar o seu espaço, mostrar que veio, como diz, né? É você ir sempre estudando e sempre se aprimorando, porque uma coisa importante que a mulher tem também, ela sempre está um pouco mais à frente, ela sempre está se atualizando, né? Isso daí também assim, tem pesquisas que dizem as mulheres, elas são mais capacitadas profissionalmente e elas estudam mais, apesar de todas as dificuldades da sobrecarga do âmbito público e privado, de todas as limitações que a sociedade nos dá e que a cultura machista patriarcal traz, né? A cultura patriarcal extremamente machista e misógina traz, as mulheres ainda são as que têm os melhores currículos e as que estudam e se capacitam mais. E outra coisa que você falou, assim, essa liderança, a questão da mulher desenvolver essas coisas é porque a carga do mundo é jogada nas nossas costas desde o berço. Essa história de que mulher amadurece mais cedo do que homem, a gente amadurece mais cedo porque as responsabilidades nos são dadas muito mais cedo. Se você chegar, por exemplo, eu faço muito palestra em escolas de ensino médio, aí você chega lá, ensino fundamental maior, você chega numa escola e pega uma menina de 15 anos e um menino de 15 anos, aí você pergunta à menina de 15 anos quem lava as calcinhas dela e quem forra a cama dela, ela diz eu. E se você chegar para um menino de 15 anos, quem lava suas cuequinhas, amigo, e quem forra a sua cama é a mamãe, ou qualquer outra pessoa da casa, a irmã, qualquer outra pessoa, menos ele. Então, assim, essa responsabilidade que a gente é jogada, se vire desde pequena. A regra é essa, gente, toda regra tem exceção, né? Eu estou falando da regra. Então, por isso que a gente é obrigada a se desenvolver e a desenvolver essas habilidades de fazer muita coisa ao mesmo tempo. O homem não faz, a regra do homem não fazer, porque não precisa. Porque a gente só não sabe fazer o que nunca precisou. Na hora que a gente precisa, a gente aprende. E os homens não são incapazes, né? Eles têm capacidade de tudo. Agora tem essa história de que, mas homem não tem jeito para cuidar de criança. Homem não sabe cuidar de casa. Homem não tem o jeito de mulher. Não, não tem nada disso. É necessidade. É necessidade, simples. Né? É só todos. É só precisar. É verdade. É aqui, ó. Tá dizendo, somos obrigados a amadurecer na tora. Pois é. Na tora, ou vai ou racha. Ou você vai, ou é você mesmo. Mariana está dizendo aqui, é verdade. Diálogo positivo, influência na melhoria profissional. Acredito que no relacionamento também, exato. Porque não tem como você desvincular o relacionamento que você tem em casa, mesmo que você não seja casada, que você não tenha filho, mas seu pai, sua mãe, o incentivo que as pessoas da sua família lhe dão. Não tem como você desvincular de quando você vai para o âmbito público. É verdade. Não tem. É verdade. Mas continue, se você tem alguma coisa mais para falar. Então, Val, aí muita coisa
eu fui aprendendo no dia a dia. Outra coisa importante é que eu acabei ficando responsável pelas auditorias externas. Então, eu que tinha que olhar todos os protocolos, se estavam atendendo, tudo. No fim, eu acabei fazendo a gestão de um grupo, cada pessoa de uma gerência, para poder ver se estava atendendo, né, a legislação. E aí, isso foi me fazendo me destacar e, ao mesmo tempo, fazendo eu ter atritos com alguns gestores. Por quê? Sim. Porque quando eu dizia que tinha que atender um protocolo, porque a auditoria chegar, a gente tinha que estar tendo aquele atendimento legal, daquele protocolo, eu começava a bater de frente com alguns gestores. E muitas vezes, essa vozinha fina aqui deu lugar a uma pessoa um pouco mais rude, né? E muitas vezes eu tive que discutir com algumas pessoas. Por que eu tive que discutir? Você chegou no ponto principal. Termine que eu quero falar, fica à vontade. Você ia dizer por que eu cheguei a discutir? Muitas vezes discuti com pessoas porque queriam colocar coisas para dentro da área que não estavam atendendo aquele protocolo. Coisas que eu digo, um equipamento, por exemplo. Certo? Sim. Então, eu ia na portaria como responsável por deixar entrar equipamentos na área. Eu ia na portaria e fazia todo o checklist daquele equipamento. Se o equipamento não atendesse um ou dois itens, eu dizia, não entra na área. Pronto. Aí isso pegava no calo de alguém. Porque se alguém precisava do equipamento na área, mas ele não lembrou na hora de contratar que o equipamento tinha que estar atendendo a todos aqueles requisitos. E aí eu dizia, não entra, ele dizia, entra. E assim eu acabei tendo alguns atritos com algumas pessoas, nada que me deixasse mal com ninguém, mas que quando sabia que era com Sheila, não tinha um jeitinho. Ou atendia ou não atendia. Então... Com Sheila o negócio impacta. Com Sheila o negócio impacta. E eu cheguei a ouvir numa reunião de partida de contrato, uma pessoa me perguntar, um dono de uma empresa, um dono desses equipamentos caros, me perguntar o que é que fazer para eu ficar mais tempo em casa, além dos meus 5 meses de licença maternidade. Ai, que maravilha. Ninguém nunca perguntou. Você não tem marido, não, é? E seu marido? Ninguém nunca lhe perguntou, não, isso? Não, porque ele trabalhava lá também. Ah, pronto, o pessoal... Mas assim, quem não conhecia? Quem não conhecia? Quem não conhecia, né? nunca perguntou. Agora, porque às vezes, quando... Como é que fazer para eu ficar longe, para não trazer problema para ele? Entendeu? Justamente. A prova de que você estava no caminho certo, né? A prova que você estava no caminho certo. Porque assim, olha... você falou uma coisa aí que eu achei fantástico falar. Foi bom, porque eu falo isso demais e o povo acha assim... Ah, porque ela é briguenta, porque ela é encrenqueira. E é bom que você veio e falou com a vozinha tranquila. Olha, nós mulheres temos que ser delicadas sim, mas não delicada como uma flor. Nós temos que ser delicadas como uma bomba. Se manusear errado, a gente tem que estoporar tudo. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Esse negócio de mulher sempre tá como uma florzinha docinha, sempre direito, fale direito, bererê, bererê. Não. No momento que precisar bater na mesa e ser mais rude, a gente tem que fazer isso sem peso na consciência, sem culpa, porque nós somos seres humanos, né? Nós acertamos, nós erramos, nós podemos estar com raiva, nós podemos ficar com raiva, nós podemos ficar tristes, alegres, tranquilas, nós podemos nos exaltar. Então, sem que ninguém, nenhum engraçadinho, venha para cá perguntar se é TPM. Uma vez eu estava numa audiência e um palhacinho, né, disse, tá nervosa, doutora? Aí eu disse, não, meu amigo, você nunca me viu nervoso. Torça, você nunca me viu nervosa. Torça para nunca ver, né? Porque quem viu não gostou. Aí ele deu essa piadinha lá e depois falou TPM. Eu disse, não, eu não tenho TPM não, que eu sou trans. Entendeu? Eu não tenho TPM. Aí ele ficou assim olhando para mim. Eu digo, não, não tenho TPM não. Aí, porque assim, são coisas, sabe, que você percebe das pessoas com gracinha. Então assim, um homem exaltado que se impõe é um homem exaltado que se impõe. Uma mulher exaltada que se impõe é histérica. Entendeu? Então, um homem que luta pelos direitos é um ativista. Uma mulher que luta pelos direitos é uma barraqueira. Entendeu? Então é desse jeito. Então o que é que a gente tem que fazer? Banana para os rótulos.
Banana para o rótulo. A gente tem que procurar um deputado federal, um senador, uma mulher de preferência, senadora, deputada federal, que tenha coragem de sangue nos olhos, para tentar botar um projeto de lei para instituir o Dia Nacional do Foda-se. Entendeu? Porque a gente tem que ter esse dia para comemorar mesmo e reforçar. A gente tem que jogar fora todos esses rótulos. Ah, lhe chamaram de doida. Ah, eu sou doida. Peraí, meu amigo, você vai ver o que é que doido faz. Doidice, se prepare. Porque a gente tem essa mania de achar, ai não, mas mulher não pode agir assim. Mulher não pode pensar assim. Mulher não pode rir assim. Eu já vi gente dizer isso. Então, assim, foi ótimo o que você falou, porque no momento que você precisava ser tranquila, serena, você... Você nem encrenqueira. Pronto. Né? Sheila, aquela vozinha fina dela é para uso próprio. Pronto. Né? Repara que coisa linda. Ela não vai abrir mão. É assim, era assim. Quer dizer, não era porque você era profissional competente, era porque você era encrenqueira. Porque você estava fazendo aquilo por graça. Não era por saber o serviço. Né? Não era por saber o serviço. Então, assim, é isso que nós mulheres temos que entender. Eu sou capaz. Eu vou enfrentar dificuldades, mas eu sou capaz. É isso que a gente tem que entender, as mulheres. Por isso que eu falo, gente, antes do empoderamento, o encorajamento. Antes do empoderamento, o encorajamento. Porque o encorajamento é individual, o empoderamento é coletivo. O empoderamento é coletivo, precisa de mudança de comportamento social dos homens, das mulheres, de todo mundo. Não envolve só você. Entendeu? Então, empoderamento não é você ganhar bem, não. Não é você ter dinheiro, ser autônoma, viajar. Isso não é empoderamento. O encorajamento, ele não é fácil. Muitas vezes, se a pessoa sentir necessidade, deve buscar ajuda profissional. Né? Exato. Ajuda para que aquilo ali surja, porque aquilo tem que surgir de dentro de você. Você tem que dizer, eu vou conseguir, eu sou capaz. Né? Depois que eu entrei na unidade como primeira técnica, depois surgiram estagiárias técnicas, depois surgiu abriu os caminhos, não foi? Abriu o caminho, depois as terceiras tinha técnica, a própria tomadora de serviço tinha técnica, então aí ainda ouvi uma vez de um gerente dizendo, eu queria, para mim era preferível, porque vocês são mais organizadas, vocês têm personalidade, vocês, entendeu? Então, assim, foi sendo transformado um ambiente que era para homens, né? Foi sendo transformado em muito bem aceito técnicas de segurança. Mas você disse, Val, que ia falar do seu caso também, né? Eu, há muito tempo atrás, eu nem me lembro, mais de 20 anos, sei lá. Tem um bom tempo isso aí. Eu também fui, na época, o diretor de onde eu trabalhava, um diretor novo, assumiu, ele me conhecia, e ele disse, olha, eu tenho uma missão para você. Um setor que tinha lá, que era o pior setor de você. Porque o setor só existia no nome, não tinha organização nenhuma, não tinha estrutura, não tinha nada. O setor de transporte, que envolvia motoristas e vigilantes. E você sabe que no passado, as empresas públicas, motoristas e vigilantes, eles assim, não tinham uma capacitação, eram pessoas que tinham pouco estudo, que tinham pouca visão. Isso graças a Deus, mudando, né? Hoje você entra num carro, um motorista está trabalhando na empresa, ele está aqui com o livro estudando para a faculdade, né? Você chega numa guarita, aí você vê lá o vigilante aqui lendo, estudando para um concurso, vai fazer algum trabalho na escola, né? É isso que a gente vê hoje em dia. Então, assim, mas no passado, há uns mais de 20 anos atrás, não era assim. Então, essas eram as pessoas mais difíceis de se trabalhar, porque todos homens, todos mais velhos que eu, né? E com algumas, como diz aquela coisa, com alguns maus costumes e cheios de reclamação que ninguém ouvia, as informações não chegavam mesmo para eles. Eles sofriam muitas penalidades porque não tinha um regulamento, não tinha nada. E aí eu fui para esse setor, minha amiga, eu passei, foi muito tempo sem dormir para estruturar esse setor. Essa estruturação desse setor foi a minha monografia do curso de administração. Sabe? Foi a minha monografia. E eu fiz uma estruturação, na época a empresa tinha os carros próprios, aí você chega no lugar, tem tantos carros, tem 2 que ninguém sabe onde estão. Aí eu vamos achar e vamos legalizar a situação dos carros. E aí
Hoje as empresas terceirizam, né? Não tem mais esse negócio de ter frota própria. Mas eu sei que... Aí ninguém sabia quanto cada carro gastava, ninguém sabia quem dirigia os carros, a multa chegava, ninguém sabia, carro chegava amassado, quebrado, batido, ninguém sabia quem foi, porque, sabe? E aí eu fiz uma estruturação, fiz uma reunião com o pessoal, se eu não me engano eram 35 homens, eu acho. Eu não me lembro, ela é nessa faixa, no máximo 40. E eu fiz uma reunião com eles, eu disse, olha, eu tenho uma forma de trabalhar, eu vou trabalhar, vou fazer o certo. Primeiro eu disse ao diretor, olha, se você quiser me dar a carta branca, para eu trabalhar, fazer o certo, eu vou. Mas para fazer o que querem que faça, não vou não. Chama outra pessoa, né? E aí ele me deu a carta branca mesmo, eu fui para fazer o certo. E aí eu chamei a equipe e disse, ouvi o que eles tinham para dizer, muitas reclamações, muito desrespeito, ninguém sabe, não tinha norma. Uma diretoria dizia, não pode entrar de short. Aí vinha um fulaninho, filho de não sei quem, quando eles impediam, não, você está errado, pode entrar de short. Tá entendendo? Então era muito assim. E aí eu fui para lá e regulamentei tudo, desde os gastos de cada carro, quem dirigia, quem podia dirigir todos os carros, com uma programação, quando a pessoa pegava, para onde ia, para onde via, com quilometragem, com controle de carteira de motorista, com controle de extintor, que tinha isso na época, né? De extintor, de seguro dos carros, com controle de tudo. E aí eu cheguei para o pessoal e disse, olha, vocês vão decidir. Vocês vão trabalhar comigo ou eu vou trabalhar por cima de vocês, porque eu vim para fazer isso. É isso aqui que eu vou fazer, nesse setor. Quer vocês concordem, quer não, porque aqui tem que ter regramento que não tem. E aí a pessoa dizer, mas isso é muito impositivo. Não, impositivo não, eles têm que saber o que eu tenho. Eu fui lá, ouvi as demandas, né? Anotei todas as demandas, oficializei tudo que tinha de demanda, fiz questão de registrar tudo, muitos deles não sabiam, não tinha habilidade para escrever, sabe? Mas assim, fiz questão de registrar tudo que eles passavam lá e disse, aí, eu vou trabalhar com vocês, se vocês toparem, agora sim eu vou trabalhar por cima de vocês. Mas aí foi a gente se uniu e eu fechei. Eu disse, não, aqui agora ninguém manga na cara de vocês mais não. Vocês trabalhando certo, ninguém manga mais na cara de vocês. E aí foi uma parceria excelente, extremamente difícil trabalhar. Na hora que eu ria, brincava, era muito divertido trabalhar no setor, porque cada um mexia, um dizia outra coisa, entendeu? Mas na hora que eu precisei bater na mesa e dizer, vai ser assim, cala a boca todo mundo e pronto, eu disse, sem nenhum receio, sem nenhum medo de ninguém me adjetivar. Teve até uns que diziam, você está trabalhando aqui como se fosse sua casa. Eu digo, não, aqui é mais do que minha casa. Eu tenho que prestar conta, minha casa eu não tenho que prestar conta a ninguém não, né? E aqui eu tenho que prestar conta pelo que eu estou fazendo. Então, foi assim, foi uma experiência muito boa, uma experiência difícil, muito difícil, mas que foi muito boa, muito válida, que eu passaria por ela de novo, tranquila, assim. E foi assim, foi o setor que eu trabalhei, que eu mais fiz amizade com todo mundo, porque depois todo mundo começou a perceber, né? E até hoje o setor existe com as bases do que eu coloquei lá. O setor começou a existir a partir do momento, né, que eu institucionalizei tudo, organizei tudo, e depois as pessoas que vieram depois de mim só fizeram manter mesmo e adequar situações que foram mudando, a frota deixou de ser própria, algumas coisas assim. Mas desse jeito. Então, as mulheres, é como você disse, dizer, meu Deus, é difícil, mas eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Eu posso. Eu consigo. E não ter esse melindre. O que você falou, eu também encontrei muito isso. Pessoas já de idade, né? Pessoas que tinham o costume de trabalhar errado. Tinham vícios. E aquele vício, ele já era antigo. Então, assim, para você botar na cabeça dessa pessoa que era importante ela usar um EPI. Meu Deus, quantas e quantas vezes eu parei para fazer uma intervenção e dizer, fulaninho, você não gostaria de voltar para casa do mesmo jeito que você veio para cá? Você é preciso protetor, porque você precisa continuar com a sua audição normal. E se você ficar em ambiente de ruído sem o protetor, você vai ficar surdo. Enfim, foram várias abordagens, até que com o tempo a gente observou que eles não faziam mais por obrigação. Porque vinha o técnico olhar. Eles começaram a perceber com as abordagens. Com a consciência. Que eles começaram a ficar conscientes de que aquilo era necessário para manter a saúde deles.
né? Então, isso também foi muito importante ver esse amadurecimento. E quanta gente de idade que deu muito trabalho e depois a gente começou a passar por essas pessoas e ver elas já de forma consciente e habitual, utilizando aquele EPI que elas antes detestavam, deixavam dentro do armário e não levavam nem para a área para usar. Então, toda essa evolução é muito gratificante a gente trazer com a gente essa evolução. É muito gratificante. E assim, o setor que eu trabalhei mesmo, as pessoas eram muito relegadas, tidas como inferiores, entendeu? E aí você ensina elas, não, você é funcionário aqui igual a todo mundo, você tem direito, você tem voz. E as pessoas têm que lhe respeitar. Isso. Entendeu? Eu também fui chefe na época da administração geral, do pessoal da limpeza, e tinha muito isso, as pessoas não respeitam. As pessoas, elas não têm limites, elas se acham elas se acham melhores e elas querem se impor, sabe? Assim, é esse complexo de inferioridade desse povo aí. E eu lutei muito contra isso, lutei e luto até hoje. Eu sempre tive esse instinto de brigar pelo direito dos outros, sabe? Sempre, desde criança eu sempre fui assim. Quando eu era pequena, eu era maior do que os outros e eu batia nos meninos que batiam nos outros. Era uma onda. Então, assim, eu sempre tive esse instinto de defender as pessoas mais frágeis. E eu acho um absurdo. Você trabalha numa empresa, você passa a vida toda, você não dá um bom dia à pessoa. Às vezes o porteiro do prédio. A pessoa não sabe o nome, trabalha. A pessoa já percebeu. E você cumprimenta uma pessoa da limpeza. Às vezes a pessoa responde com, assim, toma aquele susto. Isso. E responde o seu cumprimento, porque elas muitas vezes se sentem invisíveis. Invisíveis. Né? Quantas pessoas passam por elas anos e anos e não cumprimentam, não dão um bom dia, não perguntam como a pessoa tá. Né? Eu nunca consegui fazer isso. Eu acho assim que todo mundo dentro de uma unidade ali, dentro de uma empresa, todo mundo é importante, cada um com o seu papel. É como a gente viu aqui naquela época, que teve uma época que não foi retirado o lixo. E aí, como foi que todo mundo ficou? Sim. Como foi que a cidade ficou? Sim, como foi que a cidade ficou o caos? Então, cadê os doutores e as doutoras? De que servem? Então, o pessoal que trabalha arrecadando o lixo, qual a importância deles? Uma importância gigante. Gigante, a gente sentiu quando ficaram aí alguns dias sem retirar. Mulher, e agora da pandemia? A importância do pessoal que limpa essas áreas. Que limpa, qualquer lugar que você chega, o pessoal que limpa, que está ali nas clínicas, nos hospitais, limpando, passando o álcool, que está, né? Essas pessoas que trabalham, sem contar os focos mesmo, né? Dentro do hospital, no lugares onde interna as pessoas, tudo. A importância dessas pessoas, essas pessoas se ausentem um dia para ver, né? O que acontece. É calma. Se tem ciência que resolva. Eu costumo dizer, sabe, Val, que depois que eu acompanhei 3 pessoas muito próximas minhas com câncer, acompanhei a morte, eu não consigo não ser humana, eu não consigo ser metida, ter mitidez, achar que eu sou melhor do que alguém. Eu não consigo. Eu consigo sim ver que todos nós somos iguais, todo mundo tem o seu papel, tem a sua importância, e que nós, seres humanos, todos vamos para o mesmo lugar, né? E que nós somos uma coisa tão assim, a gente não é nada, a gente é um sopro. É tão frágil, né? A gente é um sopro e a gente, quem é da área de saúde sabe, tem gente que antes de morrer já fede em vida. E isso pra mim é uma coisa que eu aprendi tanto depois que eu acompanhei esses casos que eu tô falando aqui, que foi meu avô, minha avó e meu pai, né? O mais recente foi meu pai. Eu não consigo achar que tenha ninguém melhor do que ninguém. Eu não consigo achar que eu vou passar por um gari, por qualquer outro tipo de função, e não vou dar um bom dia, não vou perguntar, opa, tudo bom, né? Agradecer um café que me é servido. Não tem condição de você viver dessa forma. Né? De viver fazendo de conta que tem pessoas que são invisíveis. Isso não pode. Exato. Isso não tem como existir mais. Então, Sheila, olha, o papo tão bom. A gente tem 10 minutos, 9 minutos. Repare, eu só queria eu vou falar um pouquinho aqui, eu queria que você falasse mais também sobre essa questão aí.
A desigualdade de gênero no mercado de trabalho já é enorme, né? E com a pandemia, ela se acentuou. Porque as mulheres foram as mais prejudicadas. Porque assim, a pessoa trabalha fora, o marido trabalha fora, a mulher trabalha fora, o marido trabalha fora. Mas se a empregada não vier, a babá não vier, quem se prejudica é sempre a mulher, ou quem fica esperando quando a babá se atrasa, quando a empregada se atrasa, é sempre a mulher. Então, nessa ausência das empregadas dentro de casa e das crianças na escola, as mulheres, né, foram muito prejudicadas. Muitas mulheres perderam mesmo, assim, a perda de emprego foi para muita gente, mas as mulheres foram as maiores prejudicadas. Teve até um caso que foi noticiado de uma mulher que foi demitida por causa de uma reunião online, o filho, né, em cima, para baixo e tudo. Então, nós temos agora, realmente, infelizmente, já dizendo o que você falou, né, tem pessoas assim, que acham que são melhores. Ninguém é melhor do que ninguém mesmo. Não. E aí você tem aí uns 8 minutos, eu queria que você falasse mais um pouquinho também sobre essa questão, né? Então, Val, eu tenho recebido muita gente no escritório, inclusive que foi dispensada até por justa causa, por falta, né? Tem muita mulher perdendo emprego porque os hotelzinhos não estão sendo abertos, os berçários não estão sendo abertos, as escolas não estão sendo abertas, essas mães não têm com quem deixar, muitas vezes as avós já são pessoas de idade avançada, não podem mais ficar com esses netos. E agora na pandemia, né? Chegou uma pessoa para mim semana passada e disse: doutora, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de pensar, se a escola fechar de novo, eu vou ter que pedir para sair do emprego, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. A minha mãe é de idade e eu não tenho com quem deixar meu filho, né? Outra chegou lá para eu tentar reverter uma justa causa, porque faltou 2 dias em um mês, 2 dias no outro mês, a empresa já se achou no direito de dispensar por justa causa. É inacreditável. Então, assim, é inacreditável, mas é algo que está acontecendo muito. Você tocou num assunto que está acontecendo demais. É o quê? Mulheres sendo dispensadas ou pedindo demissão por conta de ter que assumir os filhos e tudo que tem mais dentro da nossa casa, que a gente sabe. E não tem com quem deixar. As escolas fechadas, os hotéis fechados, os berçários fechados. Então, a criança, ela vai ficar com quem? Quem consegue deixar com a mãe, que ainda tem uma idade que dá para cuidar, mas que já tem mãe com idade avançada ou com algum tipo de comorbidade ou de doença. Então, é uma coisa que está acontecendo muito, infelizmente. O que a gente tem que pensar é que dias melhores virão, né? Pedir a Deus para acabar essa pandemia logo. Pedir a Deus para que essas vacinas realmente tragam algum tipo tem um efeito, né? Que tragam o efeito esperado, né? Para que a gente consiga ir voltando aos poucos à normalidade, porque por enquanto ainda está complicado. E como você disse, né? A gente pensou que era uma quarentena, né? De quarentena não teve nada. E o que eu acho pior são as pessoas menosprezando a situação, minimizando a gravidade da situação. O que eu acho pior é isso. Sabe, você vê agora nesse carnaval as praias lotadas, o litoral brasileiro todo, as comemorações de Natal, de Ano Novo, e na campanha política que não apareceu nenhum órgão para dizer, gente, não pode, né? Não pode. Que eu achei interessante, né? Na época da política, eu costumava dizer aqui em casa, eu e meu marido, o coronavírus acabou, né? Só agora. Foi o antivírus. Então, aí só agora, enquanto estiver na política, na campanha, depois vamos ver aí, vai vir dobrado, e foi dito certo, né? Quando acabou a política, veio aí a nova onda, né? Que foi pior ainda, porque a quantidade de gente, de aglomeração que teve por conta da campanha política, só podia dar nisso, realmente. O que eu achei incrível é que nenhum órgão, nenhuma instituição que cabia falar sobre isso, falou, nem se posicionou. Teve interiores que teve como se fosse uma micareta. Isso mesmo. Foi silêncio total. Foi silêncio total por um período, né? Foi silêncio total. Inclusive pessoas que deveriam dar exemplo, não fazendo que não deveria fazer. E a gente vê assim, meu Deus, eu vi as imagens. Esse vê as imagens assim, tal município. Povo com criança no braço, todo mundo sem máscara, pelas ruas.
sabe? Eu achei assim, a campanha política parece que ela é mais antivírus do que o antivírus, do que a vacina, né? É mais antivírus do que a vacina. É verdade. Mas é isso, muita gente morreu, e assim, as pessoas ainda não estão levando a sério. Eu encontrei com uma pessoa no banco, eu saí do trabalho, passei no banco, eu encontrei com uma pessoa, aí eu disse, mulher, você tá sem máscara? Aí ela disse, mulher, pelo amor de Deus, você ainda tá com essa conversa de pandemia, Pelo amor de Deus, menina, eu não tô ouvindo o que você tá dizendo, você tá vendo, aqui em Sergipe, desculpa, no Brasil tá morrendo uma média de 1.200 pessoas por dia. Por dia, e as pessoas, sei não o que acontece. Estão achando que é mentira. É verdade. Inacreditável. Infelizmente, é isso. Pois é, tá dizendo aqui que nem parecia que tinha pandemia na campanha. Realmente não parecia, não. Então, assim, meninas, a gente tem que deixar, eu vou passar esses 4 minutos para Sheila fazer as considerações finais e eu vou dizendo logo. O encorajamento é fundamental para qualquer atitude, sabe? Qualquer coisa, porque nós, mulheres, no fundo, todas nós sabemos o que fazer. Né? A gente às vezes fica naquela fase de negação, que não é bem assim, né? Mas no fundo, nós sabemos o que fazer. O negócio é se encorajar para fazer. E não fiquem tristes se vocês não tiverem essa coragem de cara. A coragem se cria. Se cria, a coragem se cria. Coragem se cria. Então, Sheila, muito obrigada mais uma vez e eu quero que você aproveite aí esses 3 minutos que tem para mandar seu recado, suas considerações finais. Então, espero que a gente tenha conseguido, eu e Val, passar tudo que a gente planejou passar para vocês, que é, na verdade, o que Val acabou de falar. O encorajamento, ele tem que vir de dentro da gente. Então, você precisa acreditar em você, acreditar no seu potencial, traçar suas metas, traçar seus planos, continuar sonhando, que a gente não pode deixar de sonhar. Isso. E acreditar que vai chegar lá no alvo, vai chegar, só depende de você. Eu não consigo ter essa força, não consigo buscar essa força. Busque essa força, busque essa força. Busque ajuda profissional, busque a força de Deus, cada um tem a sua fé. Né? Então, busque uma força que vai vir do alto, né? E vai vir de dentro de você. Né? Então, assim, não fique pensando como tinha dias que eu vinha para casa triste, tinha dias que eu vinha chorando, vinha. Mas eu não desisti. E o que eu queria passar para vocês aqui, de mensagem, é que não desista. Não desista. Não desista do seu sonho, não desista de mostrar o seu potencial, não desista de mostrar quem é você, não desista de mostrar quem é você, o profissional que você está se tornando, não deixe de estudar, não deixe de se aprimorar. Exato. Nós escolhemos o direito. Todos os dias temos que estudar. Você faz trabalhista, teve a reforma trabalhista. Você faz previdenciário, teve a reforma previdenciária. Estou tendo que estudar tudo de novo. Acabei uma pós em 2010. A pós não serve de nada, porque mudou. Então, estou fazendo de novo, estou estudando de novo. Então, minha gente, o negócio é assim mesmo, é dinâmico. E como é que você consegue tudo isso? Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho. Pois é. Eu tenho prato para lavar, eu tenho roupa, eu tenho processo, eu tenho gente para atender. Muitas vezes tem que ser advogada, psicóloga. Muitas vezes para atender uma pessoa, a pessoa já entra no escritório, já começa a chorar. Então, assim, tudo isso, você dá conta do... Então, com força. Sheila, olha, nós vamos derrubar a gente já, só falta aqui 30 segundos. Eu quero agradecer mais uma vez, gente, muito obrigada. Essa live vai ficar aqui, mas o menino vai baixar, vai editar e vai botar aqui de volta. Vai ficar bonitinha, organizada. Beijo você. Obrigada. Vamos fazer mais eventos. Juntas. Pessoal que participou, muito obrigada. Sheila, força aí, você é um exemplo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.